Estamos de volta com o WW, vamos falar sobre as dificuldades na articulação política dos governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que estão sendo aproveitadas principalmente pelo PT para bloquear o avanço da agenda de privatizações nos dois estados. Veja na reportagem do Saulo Tiossi. Em Minas Gerais, Zema tenta emplacar uma proposta de emenda à Constituição que acabaria com a regra que impõe um quórum maior para aprovar uma privatização e também iria extinguir a exigência de um referendo popular depois da aprovação na Assembleia Legislativa. A PEC já foi enviada e precisa de no mínimo 48 votos favoráveis para ser aprovada. Mas o cenário não está otimista para o governador. Isso porque não existe segurança de que ele tem maioria. A líder da oposição na Assembleia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, afirmou, inclusive, que há um esforço para impedir a tramitação do texto e destacou que esse trabalho contra a privatização acontece há anos dentro da sigla. Nós, desde 2019, impedimos que o governo Zema fizesse uma adesão ao regime de recuperação fiscal. A primeira legislação, inclusive, estabelecia como regra as privatizações, né? Então, a resistência que nós fizemos impediu que a privatização avançasse. Em São Paulo, as dificuldades no legislativo também aparecem para o governador Tarcísio de Freitas. O governo estadual sequer encaminhou o projeto de privatização da Sabesp e não está seguro de que vai conseguir maioria para aprovar a emenda à Constituição. A CNN apurou com fontes do governo que a diminuição nos repasses de verbas é um dos motivos para a insatisfação dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, enquanto o então governador Rodrigo Garcia repassou até agosto do ano passado mais de R$1 bilhão em emendas, Tarcísio repassou cerca de 300 milhões. Para contornar essa situação, a ideia é acelerar as liberações e abrir cargos do terceiro escalão para aliados em potencial. Dentro do PT, o posicionamento contra a privatização é firme, como conta o deputado estadual Paulo Fiorilo. O PT entende que, no caso específico da Sabesp, é um equívoco do governo estadual fazer a privatização da empresa, porque é uma empresa lucrativa e ela tem prestado serviço de qualidade. Então, na nossa opinião, é um erro a privatização. Ô, Léo, o Lula tem dificuldade com o Congresso, Tarcísio de Freitas tem dificuldade na Assembleia, Romeu Zema tem dificuldade na Assembleia. Trata-se, a seu ver, de uma questão com os legislativos nacionais ou são distintas as motivações dessas dificuldades, tendo em vista que tanto o Zema quanto o Tarcísio são neófitos aí na política? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, governadores controlam assembleias, tá, Caio? Assim, essa questão da altivez do legislativo ela é uma característica muito do cenário nacional, né? No caso tanto de Minas, né, quanto de São Paulo, eu acho que tem muita relação com a natureza da pauta, né? São empresas tradicionais, né? Você provavelmente tem gerações de eleitores que foram funcionários ou que são funcionários ou parentes. Sempre que você vai privatizar um serviço público essencial, isso gera muita insegurança, não é? Mas também tem a questão que você destacou na sua fala e que é trazida um pouco, é o fato de você ter dois governadores que não são oriundos da política, né? O Tarcísio é oriundo da burocracia. Ele foi descoberto pela Dilma Rousseff, né? Foi levado ali na autoridade no DENIT, depois o Temer traz ele para a PPI, virou ministro do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro banca a candidatura dele em São Paulo, então ele é neófito, vamos dizer assim, né? E o Zema era empresário. E aí talvez possa estar havendo algum ruído na linguagem da política que normalmente governadores e deputados travam como regra, né? Não apenas, enfim, nos estados menores, mas também nos estados maiores. Ô, Thaís, o mercado tem expectativa alta com essas privatizações e também com essas agendas em geral, que a gente estava discutindo até no primeiro bloco? Isso vai acontecer? Está de olho nisso? De todas essas agendas que a gente está falando aqui, o que é mais relevante para o setor financeiro, para o setor produtivo? O que eles estão olhando?
A de curto prazo é como o governo vai lidar com o seu maior objetivo, que é mostrar que o arcabouço fiscal funciona. Então, olhando para a agenda Congresso versus o governo federal, acho que é um pouco de cada. Por exemplo, o mercado e o setor produtivo sente muito a falta da reforma administrativa, que é uma reforma que precisa acontecer, na visão de muitos, deveria ser prioritária. A reforma do governo é uma preocupação muito mais do governo Lula conseguir entregar o que ele mesmo se comprometeu do que exatamente pela qualidade das reformas. A gente sabe que houve muita resistência ao arcabouço fiscal. Agora, do ponto de vista das privatizações, Tarcísio e Romeu Zema sempre foram vistos como aqueles políticos, aqueles governadores que viabilizariam projetos importantes, porque o que eles têm para privatizar, demandam e despertam muito interesse do investidor privado. Agora, há uma preocupação interessante que eu ouvi hoje, Caio, que é o seguinte, né? Se Zema e Tarcísio sofrerem alguma barreira política para tocar essa agenda, até por uma questão de constrangimento político na disputa de votos e na disputa de espaço, essa diferenciação deles pode cair por terra, entende? Da questão política, de dizer, pô, vai pegar mal privatizar porque o outro lado está com um discurso que ganha mais do que a gente. Sim. Aí essa agenda fica, perde a prioridade. Sim, aqui em São Paulo tem uma questão com os prefeitos também. Daniel, você acompanha bastante também a área de saneamento dessas estatais, tanto as de Minas, aliás, antes, só um lembrete, até por dever de ofício, né? A gente procurou, a gente viu ali as lideranças do PT falando na nossa reportagem, mas procuramos também os secretários de governo de Minas Gerais e de São Paulo, mas eles não se manifestaram. Daniel, queria ouvir de ti sobre essa área de saneamento e essas estatais específicas, tanto a Sabesp aqui em São Paulo, quanto as estatais mineiras. É a joia a ser buscada ali pelo setor? Ô, Caio, antes de te responder, eu só vou fazer também dever de ofício aqui. Não é uma correção, é um ajuste, é um acréscimo. Fernando Soares, ex-secretário de Governança de Estatais dos governos Temer e Bolsonaro, me escreve aqui há pouco para dizer justamente, poxa, vocês estavam falando de reformas e esqueceram de uma reforma muito importante no governo Temer, que foi a lei de responsabilidade das estatais, já que a gente está falando de privatização, né? Essa Obrigada, lei que Daniel. agora está sendo... Agradeço ao secretário aqui, com toda a razão. Foi importantíssima essa lei e eu deixei de fora. Obrigada. E agora, indo ao ponto que você perguntou, Caio, a gente já precisa falar dessa agenda estadual de privatizações que tem sido muito intensa nos últimos meses. Olha, neste ano a gente já teve a Corsan, estatal de saneamento no Rio Grande do Sul, contrato recém-assinado, a distribuidora de gás do Espírito Santo e a Copel, estatal de energia do Paraná, que foi privatizada num modelo muito semelhante ao da Eletrobras, qual seja, é um modelo em que você não vende as ações do governo na empresa, mas faz uma capitalização em que apenas os acionistas privados entram e com isso aumentam a sua participação. Você dá mais poder de fogo para que essa ex-estatal agora privatizada continue fazendo investimentos. Agora, o Léo Barreto destacou um pouco que são estatais Sabesp, Copasa, Semig, estatais um pouco mais afetivas, talvez, eu entendo assim, para o coração dos paulistas, dos mineiros, tem muitos anos de tradição, muitos funcionários, ex-funcionários, familiares de funcionários. Agora, Copasa, Sabesp e Sanepar, no Paraná, são basicamente as únicas 3 estatais de saneamento que dão lucro. Então, isso também reveste essas privatizações de um pouco de diferença em relação às outras, né? Municiam deputados de oposição ou do PT a dizer, essa privatização não vale. Agora, o fato é que, seja com uma privatização pura ou com concessões de áreas, uma organização de áreas, de blocos regionais para que o capital privado entre, é só essa saída que vai permitir a universalização do saneamento em 2033, que é o prazo máximo definido pelo Marco do Saneamento, um dos grandes avanços dos últimos anos no setor de infraestrutura. Só o capital público, só um investimento do Estado não dá conta, Caio, não dá conta, porque o Estado está com problemas fiscais nos 3 âmbitos da federação.
nos 3 âmbitos do governo. Então, a gente pode discutir se o setor é mais estratégico, se não é. Tem gente que tem aversão a essa palavra estratégico. Agora, sem o capital privado, não chega. Eu quero só fazer um adendo aqui, essa história do marco do saneamento, que foi uma das mudanças importantes do governo passado e que foi uma das primeiras tentativas do governo Lula de mudar isso. Fez aquele decreto, aí entra a força do Congresso Nacional, né? Foi assim com a independência do Banco Central, mas que ficou só no gogó. O marco do saneamento, não. Teve decreto, né, Daniel? Teve decreto e o governo encontrou um muro pela frente e precisou mudar. Então, aí a imposição da agenda do Congresso Nacional. Ô, Léo, bem rapidamente, eu queria te perguntar, o centro político apoia essas agendas de privatizações? Porque sempre fica aquela dúvida. O Centrão, afoito por cargos, isso no clichê político, ele, em tese, ele tenderia a preferir a manutenção das estatais para fazer indicações políticas ou não? Como a Thaís colocou, a gente viu na questão do saneamento o centro político no Congresso ter uma posição liberalizante. Você está perguntando para mim, né, Caio? Era para o Léo, mas pode ser para você também. Desculpe, não. Eu faço questão de passar a palavra para o Léo aqui. Eu já falei demais. Não, Daniel, eu vou falar rapidinho para poder te escutar também. Olha, o centro ele tende, sim, a ser liberalizante. Existe, né, a ideia, acho que está muito consolidada, de que o setor privado ele consegue melhorar, dar saltos de infraestrutura, não é? Eu acho que isso hoje é um consenso no Brasil, né? Aeroportos, telefonia, próprio sistema elétrico, enfim, a gente tem vários exemplos, né? E acho que esse comportamento anti-privatização, ele é olhado, né, pelo centro e pela direita também, como uma forma do PT conservar interesses corporativos de sindicatos e de categorias ligadas, né, a essas empresas e que dão suporte eleitoral para o partido, né? Então, me parece que mesmo que haja a tentação do cargo, etc., o centro e a direita ainda conservam, sim, esse sentimento pró-privatização. Leonardo Barreto, cientista político e diretor da Vector Research. Muito obrigado, viu, Léo? Bom fim de semana. Eu que agradeço, Caio. Obrigado. Os demais continuam, tá bem? Bom, daqui a pouco, né? A ida de Lula a Cuba. O presidente desembarcou agora à noite em Havana. Até já.